Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Um bom dia para você que está assistindo a gente aí de São Luís do Maranhão, pela TV UFMA, e também quem está assistindo a gente pela Pop TV lá de Porto Alegre, Sobradinho. Hoje é segunda-feira, dia de saber como que o mercado passou o fim de semana. Será que teve luz na casa do mercado? É uma boa pergunta aí que a gente vai fazer para ele. Também vamos falar aí da Enel, né? Esse caos todo que São Paulo está vivendo aí, então a gente vai falar aí dos culpados e vai dar uma bela de uma lascada aí no conceito de privatização aí de serviços essenciais. Também vamos falar do imposto de renda e essa ideia aí que parece ter surgido aí de conseguir fazer com que impostos para os mais ricos sejam cobrados em troca aí de imposto de renda a partir de R$5.000 somente na cobrança. Mas antes de tudo isso, a gente vai falar com o Presley, que ainda está nessa semana. Presley, bom dia para você. Bom dia, André. Bom dia para toda a nossa audiência. Mais uma semana estou aqui com vocês para a gente poder falar um pouco sobre economia, mercado, investimento. Numa segunda-feira, porque afinal de contas a gente precisa trabalhar, porque o capitalismo não vai se maturar sozinho e tem muita coisa pela frente por aí, não, André? Então vamos falar da nossa agenda? Vamos falar da nossa agenda já, então. A agenda bem esvaziada, porque acho que ninguém quer trabalhar nessa segunda-feira aí. Poucos dados sendo divulgados, poucas falas de diretores importantes. A gente tem que às 8h25 o nosso querido relatório Focus foi divulgado aí pelo Banco Central. E o IBCBR também foi divulgado, a gente vai tratar disso aí no programa, aí, que é um termômetro da atividade econômica brasileira. O Fernando Haddad está agora falando, a partir das 9 horas da manhã, começou a falar aí num painel do Itaú BBA. A gente tem o Galípolo, futuro presidente do BC, também falando nesse mesmo painel do Itaú BBA, agora às 9h45. Então, acho que o Haddad já parou sua fala e agora deve estar na pauta do Galípolo. E às 3 horas da tarde aqui no Brasil, a gente tem a balança comercial semanal sendo divulgada. A gente tem mais alguns eventos agora no período da tarde, né, nos Estados Unidos, mais presidente do Fed falando, né, então agora o Christopher Waller discursando e participando aí de perguntas e respostas aí na Universidade de Stanford. Presidente do Fed de Minneapolis, o Neil Crash, participa de um evento aí em Buenos Aires, então também pode repercutir alguma coisa que ele vai falar. Na Áustria, hoje vai ser divulgado o relatório mensal de petróleo aí da OPEP. E nos Estados Unidos a gente tem feriado aí, o dia de Colombo, né? Então você tem que o mercado de treasuries vai fechar, mas a gente tem a bolsa funcionando normalmente. Então hoje não vai ter a pressão das treasuries aí sobre o mercado. Então essa é a agenda desse dia aí, Presley. Pois é, agenda meio que paradinha, né? Afinal, segunda-feira a gente está começando ali na força da cafeína para tentar fazer com que essa semana comece a engrenar, mas muita coisa está acontecendo também nas bolsas asiáticas. Inclusive, tem várias decisões de pacotes de estímulos que estão mexendo com os ânimos de lá. E a gente pode passar um pouquinho com isso, né, André? Exatamente. Aqui, antes de tudo, a notícia que a gente sugere todo dia para vocês aí, que vai falar aí sobre o que está acontecendo no mundo, o que você pode esperar. A gente falando aqui dos índices brasileiros, aí, o IBCBR o mais esperado. Mas se a gente for para a Ásia, a gente vê ainda que tem um certo otimismo aí, principalmente na Ásia continental, quando a gente vê o Xangai Composto, porque foi bem recebido o pacote de estímulos aí, as falas do ministro das Finanças aí chinês sobre o que pode acontecer com a Ásia, com a China esse ano, né? Então você teve aí um novo otimismo renovado com essa divulgação, os agentes acreditando ainda mais sobre a China e o objetivo dela de chegar nesse 5% de crescimento ao ano, mas logo em seguida você teve algo que meio que freou um pouquinho essa recuperação, porque senão a alta poderia ser maior ainda, em que inclusive fez com que a Bolsa de Hong Kong chegasse em resultados negativos aí no final do dia, aí, fechando negativamente aí o Hang Seng, aí, que é o índice de Hong Kong, que é os dados da balança comercial chinesa. Então, decepcionaram, vieram abaixo do esperado. Isso aí também está derrubando bastante índices de commodities aí durante essa manhã. Aí a gente pode ver que tem também o índice de commodities aí do lado. Você tem uma queda no preço do petróleo, mesmo com o aumento das tensões aí no Oriente Médio, queda do preço do minério de ferro. Então então isso daí pode prejudicar muito a bolsa brasileira também nessa manhã, porque as commodities passo importante aí para a sustentação da nossa bolsa. Mas a gente tem aqui justamente que na Ásia, pelo menos o Xangai Composto aí, teve aí essa alta aí, porque
teve um bom recebimento aí, essas medidas de estímulo, e o mercado agora mais tranquilo com o que foi falado aí. Foi inclusive falando lá que existe um espaço maior para déficit fiscal, já que a China é um país comunista, então lá, já que é primo do fantasma do comunismo, o nosso querido risco fiscal, então lá eles não devem ter medo aí desse tipo de coisa, né? Então a China pode ter gasto fiscal, déficit fiscal lá, que não vai fazer nenhum problema aí sobre juros, né, Presley? Pois é, né? Contrariando, até porque a gente pode observar que há essa alta em relação às bolsas asiáticas justamente por conta desse incentivo. Porque, óbvio, precisa você entender um pouquinho de economia, coisa que muito liberal por aí não faz, para observar que quando você injeta dinheiro na economia através de auxílios, e note que eu não estou falando de gasto, mas assim no sentido de investir em setores que vão fomentar, a gente precisa sair um pouco desse local superficial de achar que gasto, que é um custo para o Estado e tudo mais. É bem importante também fazer esse tipo de análise, porque as grandes economias hoje asiáticas também fazem parte desse tipo de política que, no final das contas, acaba ajudando todo mundo, né? Exatamente. Vamos agora para o Brasil, porque eu acho que faltou luz na casa do mercado, Presley. Será que faltou? Ficaram com a vela na mão? Acho que ficaram com a vela, porque eles acordaram azedinhos hoje. Mas teve banho gelado, então não teve nenhum tipo de problema, né? Porque, afinal das contas, 5 horas da manhã tem que tomar o banho gelado do coach. Eles refizeram seu mindset essa semana no mercado, então... Fizeram. Mas eles estão azedinhos essa manhã, viu, Presley? Porque a gente teve aí uma deterioração das expectativas, mais uma vez. Eu vou pegar assim, eu vou pedir para o pessoal da produção aqui, na hora que eu for falar na segunda-feira sobre o Boletim Fox, só resgatar o que eu estou falando nas últimas 4, 5 semanas, que eu vou de novo ter que falar. Aqui é a mesma coisa, porque o mercado continua com a mesma lógica, com o mesmo discurso de que o Brasil está crescendo acima do que pode crescer, e isso está gerando pressões inflacionárias. Essas pressões inflacionárias vão gerar inflação de demanda, e por causa disso você tem que usar mais a Selic para controlar essas pressões de demanda, ou seja, para reduzir nível de emprego, renda, investimento, aí porque o Brasil não pode crescer 3%, que está acima da capacidade de crescimento da economia brasileira. Mesmo com todas as evidências contrárias, o nível de investimento da economia aí aumentando, ou seja, a capacidade produtiva vai aumentar já nesse ano, para o ano que vem. Você tem também aí que boa parte da inflação vem de problemas climáticos, e a gente sabe que a Selic não é o cacique cobra coral aí para fazer chover, mas a gente tem então essas previsões aí que o Boletim Fox fez e mais uma vez deteriorando elas. Então a gente montou até uma arte aqui para vocês verem como que foi essas previsões do relatório Fox. Aumentou a expectativa de inflação para 4,39, antes estava em 4,38, mas baixou um pouquinho para o próximo ano, mas aí também é resultado já da alta esperada da Selic, ou seja, uma Selic mais alta no próximo ano vai gerar menos inflação. Então faz parte aí do pacote aí de narrativas. Então para o próximo ano está sendo esperada uma inflação de 3,96. O PIB subiu 0,01% a expectativa aí. Então estava em 3, agora está em 3,01. E para o próximo ano ainda se espera um PIB de 1,93. A taxa de câmbio está sendo esperada de 5,40 agora esse ano, e para o próximo ano também 5,40. E aí a Selic sendo esperada agora 11,75 e 11% no próximo ano. Ou seja, se for cair a Selic ano que vem, vai ter que cair bem pouquinho, porque a gente está com riscos fiscais e pressões inflacionárias de demanda que estão fazendo com que a economia tenha esses problemas inflacionários. Mas então é a mesma coisa de sempre, é o mesmo papo de sempre, o mercado não troca o disco aí. É basicamente isso, né? Toda segunda-feira a gente tem que vir falar a mesma coisa aí e tentar mostrar aí quão absurdo tem essa questão no mercado aí, né, Presley? Pois é, e a gente pode observar que, por exemplo, no câmbio vai ficar 5,40 essa projeção, então não vai ter Disney até segunda ordem, porque isso incomodou bastante a ala do mercado financeiro há um tempinho atrás, mas a previsão ali para 2025 é de uma taxa de juros mais alta. Inclusive, né, se a gente observar o número da semana passada, eles tiveram uma previsão um pouco mais baixa por conta disso. Mas vale lembrar que o dado da inflação de 4,39 ainda está abaixo da meta de inflação. Isso mostra para a gente que é preciso um pouquinho mais de trabalho para poder entender como a gente pode diminuir essa inflação. Eu costumo brincar muito de que é muito simples fazer um ajuste nos juros, porque é só juntar alguns homens brancos lá na reunião do Copom e falar, e aí, vai subir ou vai descer? Ao invés de trabalhar nas questões mais práticas, como, por exemplo, resolver os problemas climáticos, resolver o problema de parte da
da cadeia de custos de produção do micro e do pequeno empreendedor e por aí vai. Então, enquanto a gente continuar tratando a taxa de juros como o salvador da pátria, talvez eu acho que a gente vai estar colhendo inflação cada vez mais cara. Quem criticou o Focus essa semana, Presley, foi a Glaze, né, presidente do PT. Uma crítica bem válida, inclusive, aí, porque você teve um gestor de fundo, né, o Pedro Cerise, famoso Pedro Cerise, aí, bem, vamos dizer assim, bem midiático, né, essa pessoa aí, falando aí que eles manipulam mesmo, né, que vai lá, eles falam assim, eu vou jogar aqui para cima aqui a minha expectativa porque eu quero fazer uma profecia autorrealizável, né, e a gente sabe que na continha lá que o samba, para quem não sabe, é o cálculo, né, o modelo econométrico que o Banco Central usa para justificar a taxa de juros dele, né? Então, dentro lá, as expectativas que eles medem, né? Então, é a expectativa do mercado. E quem faz essa expectativa do mercado? Pedro Cerise e sua turma aí, com mais 192, porque são 193 entidades financeiras, então ele mais 192 pessoas no mercado financeiro. Então, a gente vê aí que o Focus tem força, o Focus decide quando quer e quando não quer aumentar a taxa de juros, o Focus pressiona. O Focus fez até o Campos Neto ficar com razão, aí, falando que não tinha esse motivo para aumentar a taxa de juros, e conseguiu colocar até o próprio Campos Neto na parede. Então aí a independência do Banco Central, né? Lembrando a saudosa Conceição Tavares falando lá na entrevista do Roda Viva, lá para um economista de mercado aí da concorrência, falando, independente de quem? Eu não vou falar o nome do economista, mas tudo bem. Deixa em off para não trabalhar com o jurídico nesse momento. Mas essa crítica que a Gleisi Hoffmann faz, ela é válida no sentido de a gente enxergar um pouco que as expectativas afetam a economia como um todo, inclusive a inflação, e coisas que vão fazer muito sentido e muita diferença no nosso dia a dia. Então, esse tipo de relatório, ele não é só uma métrica, não é só um númerozinho que vai sair no jornal, que vai ficar alugando a gente aqui falando para você, ou repetindo ou não repetindo, mas sim que vai fazer com que vários policy makers, as pessoas que decidem a política monetária, conseguir fazer os seus ajustes e que, no final das contas, vai acabar impactando bastante o nosso bolso, né, André? Exatamente. Vamos agora falar de outra parte do mercado, porque o mercado também faz previsões sobre o que ele acha que vai acontecer na Bolsa. E o mercado, aí, nessa parte aí, parece que essa parte do mercado teve luz essa semana, aí, porque eles estão empolgados aí. É raro nas 2 últimas semanas, aliás, não é raro o mercado errar, mas tudo bem. Mas eles erraram nas últimas 2 semanas, eles estavam com um otimismo elevado aí de mais de 70% aí nas últimas 2 semanas, e você teve aí 2 quedas semanais observadas na Bolsa, de 0,72% e de 1,41%. Só que agora eles acreditam que a Bolsa vai subir 71%, aliás, o resultado igual para as 3 últimas semanas, né? Então a gente vê aí que 71,43% dos agentes de mercado acreditam numa alta da Bolsa e somente 28,57% do mercado acredita que a Bolsa vai ficar estável, que não vai ter grandes mudanças. E, de novo, assim, em semana aí que você não tem uma liquidez tão forte, você tem até mercados fechados nos Estados Unidos, semana que já começa com queda das commodities aí, então esse otimismo aí é perigoso aí, porque quando você tem queda das commodities, a gente já tem observado principalmente queda aí nos rendimentos de Petrobras, de Vale. Então, mais uma vez aí, um mercado aí com bastante ousadia e alegria aí, pelo visto. Tem numa semana aí que parece que pode não ser assim as mil maravilhas para a Bolsa, né, Presley? Pois é. E da mesma forma como você falou em relação ao mercado estar sem luz ou com luz, a gente também tem que lembrar que tem muitas pessoas aqui em São Paulo hoje que estão no escuro. Não literalmente agora porque está de dia, mas quando a noite chegar, mais pessoas vão estar sem luz. E fizeram até uma comparação no jornal esse final de semana, eu vi saindo vários nas redes sociais fazendo a comparação de que havia mais pessoas aqui sem luz do que na Flórida, onde tinha passado o tornado. E a gente precisa conversar um pouco, porque isso é reflexo do descaso da prefeitura, isso é reflexo do descaso de todo um sistema que a gente pode chamar de privatização, né, André? Exatamente, a gente vai colocar aqui agora a notícia para vocês aí sobre a falta de luz em São Paulo e o seu prefeito maravilhoso. A gente vai falar depois do IBCBR, gente. Peço desculpa aí, mas a gente vai falar agora da privatização aí da Enel, aí, porque é aquela coisa, né?
A gente tem aí um sistema de energia elétrica, né, distribuição de energia elétrica privado, privatizou isso e a gente tem uma verdadeira porcaria de empresa aí que cuida disso, né? A gente está num jogo de empurra-empurra, o prefeito está culpando a árvore, mandando a gente ter paciência, o prefeito Ricardo Nunes, né? É bom deixar o nome dos bois, porque o nome do prefeito aí parece que sumiu aí de grande parte das reportagens, né? Então virou um sujeito anônimo aí, né? A figura mágica do prefeito, que nem o do mercado, né? Então não tem rosto, culpando a ventania as árvores, o Tarcísio culpando aí as árvores também, mas quando eles podiam ter feito aquelas podas, né? Não fizeram nada, não podaram árvore. Você teve uma situação aí muito semelhante alguns meses atrás em São Paulo. Quem viveu aí, mas com uma chuva muito mais forte que durou muito mais tempo. Quem viveu aquele período aqui em São Paulo e ficou também dias sem luz aí, sabe como que aconteceu isso. E você tem aí o receituário do fracasso completo, né? Porque o que você precisa fazer depois daquela situação caótica que aconteceu? Fazer um levantamento das podas de árvores, realizar a poda de árvores, começar a aterrar os fios, coisa que está prevista desde 2005 e em 2015 uma desembargadora impediu que o Haddad fizesse isso aqui em São Paulo. Você tem então que era necessário fazer uma série de medidas aí para evitar que a próxima vez que chovesse tanto acontecesse isso. Resultado, choveu meia hora em São Paulo, bateu um vento forte, o vento foi muito forte realmente, mas choveu só meia hora em São Paulo e a gente ficou pior do que as pessoas que tiveram um furacão batendo na porta da casa delas na Flórida. E o que você tem? Uma empresa privada que está procurando aumentar os seus lucros e não procurando aumentar a eficiência do seu serviço cobrado, do seu serviço prestado, cortou investimento para pagar esses dividendos de investidores, então cortou a quantidade aí de novos carros de manutenção, contratação de funcionários para conseguir melhorar a manutenção, cortou aí também investimento para melhorar a qualidade dos materiais utilizados, não cumpriu o próprio plano de contingenciamento que foi dado a eles, ou seja, privatiza que melhora. Espera aí, gente, fica tranquilo aí que a gente está vivendo esse caos maravilhoso na energia elétrica, mas calma aí que vai chegar aí daqui a uns anos a segunda parte desse caos, porque vai faltar energia elétrica e você vai começar a tomar uma água de uma qualidade bem duvidosa, né? Vocês estão preparados aí para não conseguir nem para ter que ficar toda hora aí filtrando água, fervendo a água aí para tentar matar alguma bactéria um pouco mais forte. Se tiver luz, né? Porque se acabar a luz e a água ao mesmo tempo aí, você sabe aí que é aquela coisa, privatiza que é melhor, né, Presley? Exatamente. E a lógica da privatização, a gente pode até trazer como uma espécie de modelo para vários tipos de segmentos, de setores, é basicamente você sucatear um setor, deixá-lo sem investimentos, deixá-lo à deriva, e aí fica mais barato para aquela empresa fazer a compra e, porventura, você joga para a iniciativa privada que compra a preço de banana. No caso, a Eletropaulo ela foi vendida na época do governo Michel Temer, que provavelmente você vai lembrar que é assim com a galera que está apoiando o Nunes. E a diretoria da ANEEL, que é a agência que vai fiscalizar para saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, foi indicado no governo e na gestão Bolsonaro. Agora, Ricardo Nunes já colocou o seu coletinho da Defesa Civil, tal qual bom liberal que é, já está começando a fazer ali uns tweets falando que o problema não é dele, o problema é de outra gestão, o problema, inclusive, daqui a pouco está jogando até para a presidência. Só que vale lembrar que essa lógica de privatização, ela atende a um projeto específico, que é trazer para a mão da iniciativa privada todo o lucro. É aquela famosa ideia de socialização dos prejuízos. E aí você fica com os seus serviços prestados de uma forma completamente precária, e a gente pode ver, afinal de contas, a maior capital da América Latina está 4 dias sem luz. E algumas pessoas não têm nem a previsão da volta. E isso mostra para a gente que, de fato, a lógica de atender a população dentro de uma estatal é o que deveria ser fato, é o que deveria, principalmente em setores básicos, como no caso do fornecimento da energia elétrica. Porque no momento que você coloca aquela empresa estatal nas mãos da iniciativa privada, ela só vai focar nos lucros. E aí o atendimento da sociedade fica já em segundo plano. E a gente precisa conversar beça sobre isso, porque tem muita gente conversando sobre privatizar muito mais por aí e não é por aí que a gente vai conseguir ter talvez uma melhor condição na nossa sociedade e os prejuízos já são imensos para muitas famílias aqui na Grande São Paulo.
E sem contar que é um processo que, por exemplo, onde se diz o mundo civilizado, que a direita tanto gosta, que os liberalistas tanto gostam, né? Esse mundo civilizado que vulga a Europa, está revertendo seus processos de privatizações, porque viu que deu ruim. Aí está voltando para a mão do Estado, principalmente o quê? Tudo que a gente quer privatizar: água, energia elétrica e transporte sobre trilhos, que são coisas que não dão lucro, né? Exatamente. E assim, se eles estão percebendo que, olha, parece que a gente jogou para a iniciativa privada e não deu muito certo, a gente estão reestatizando, daí vai o Brasil e faz o quê com essa corja liberal que a gente tem? Sai vendendo tudo, entrega para a galera preço de banana. E aí quem sofre? Quem leva na cabeça? A população aqui, que só quer fazer o seu, só quer tomar sua água, chuveiro quente, carregar seu celular, mas a galera tem que fazer o quê? Tem que ir para o shopping agora para poder carregar os seus dispositivos ou ficar à luz de velas, né? Voltar ao romance, à época do romantismo. Saiba como isso pode ser bom para você em breve no próximo editorial. Ah, sim. Provavelmente vai aparecer algum tipo de notícia daquele estilo o que fazer quando a luz acaba, como entreter seus filhos no momento da escuridão. É bem típico dessa imprensa liberal, né? Vai sair rapidinho. Vamos falar do IBCBR, que a gente acabou pulando, né? Que você teve uma alta de 0,23% em agosto, uma alta acumulada no ano de 2,9% e em comparação ao último trimestre, ao mesmo período do ano anterior, acumulado em 4 trimestres, então você tem uma alta de 3,1%. Para variar, o mercado errou as expectativas, chutou para baixo, estava esperando 0,1, subiu 0,23. A gente tem aqui a evolução do IBCBR, só para vocês ficarem sabendo aí tudo o que está acontecendo, mas a gente tem aí que depois de um mês de queda, aí você vê que tem poucas quedas durante o ano, inclusive, do IBCBR, a gente pode destacar a de maio e a gente pode destacar a de julho. E o resto dos meses você teve uma alta, ou seja, uma atividade econômica crescente em relação ao mesmo período, ao mês anterior. A gente sabe que a economia brasileira vai num bom momento, a gente teve mais uma queda aí do desemprego, mais uma alta da renda. A gente vê aí que alguns setores estão bem aquecidos, mesmo aí com uma sazonalidade que aconteceu nesse mês aí de agosto, aí que a gente viu uma leve queda, principalmente no setor no setor de serviços. Então, mas mesmo assim a gente conseguiu aí pelo menos esse termômetro do PIB mostrando uma alta. Não é o PIB oficial, tá longe disso, aliás, existe uma grande disparidade de metodologia e resultados entre o IBCBR e o próprio PIB, até porque eles não são a mesma coisa, eles são indicadores diferentes, mas mais uma vez, mais uma prova aí de que a economia do Brasil está indo bem, mesmo com todo mundo tentando te convencer ao contrário, né, Presley? Pois é, né? Falaram que a gente ia virar Argentina, que a gente ia virar Venezuela. Eu até coloquei o meu cachorro para marinar no azeite, porque eu falei, já acho que a gente vai comer cachorro tal qual a galera tá falando, né? Mas a gente pode observar que esse fluxo, inclusive, tem ali um pouco de indicativo para a gente de que talvez, note, talvez a Selic possa não necessariamente continuar crescendo nessa velocidade, o qual muitas entidades financeiras estão querendo que surja. E vale lembrar que no agregado nós estamos também crescendo. Óbvio, eu não estou falando aqui que nós estamos às mil maravilhas, precisamos movimentar muito mais, principalmente os setores de base que geram emprego e geram renda, mas a nossa atividade econômica ela está melhorando. E em diversos momentos você pode sentir que talvez comprar no mercado possa estar mais caro, mas a gente precisa analisar um pouco o por trás dessas inflações e enxergar, obviamente, que a atividade econômica no geral, o setor base da economia, tem sido movimentado mesmo com uma das taxas de juros mais altas, as taxas de juros reais, inclusive, do planeta. Vamos falar rapidinho aqui, Presley, do Haddad, porque a gente teve esse fim de semana aí, que foi bem importante aí, que o Lula falou que possivelmente ele vai conseguir dar isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e em contrapartida, porque lembrando que você tem que ter uma contrapartida segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001, essa lei, tá? Então não é nenhuma novidade, você tem que ter uma contrapartida aí para evitar que tem um buraco no orçamento. A gente pode discutir sobre a efetividade disso, se isso daí está certo ou não, mas funciona assim, então a gente tem que trabalhar com essas regras, né? Mas então, onde sairia esse dinheiro para você ter essa isenção de até R$5.000? Você taxar
grandes fortunas. Então ele até mostrou aí que você tem uma alíquota efetiva aí de 12% aí, que você poderia usar para taxar essas grandes fortunas. Você poderia ter o Felipe Salto, que não é nada heterodoxo, é bem liberal, que trabalha na War Investimentos, fez uma estimativa de ganho de 44,8 bilhões por ano, que poderia facilmente aí cobrir aí essa isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E parece aí que pelo menos aí seria um grande avanço, né? Obviamente, isso aí teria que passar por uma reforma que talvez comece a ser discutida agora, que é a reforma tributária da parte da renda, que essa sim, vocês acham que é a tributária da parte aí do consumo, que é que veio até agora lá com o IVA aumentado, foi um vespeiro? Espera para ver a da renda, para você ver aí o que vai ser discussão. Mas eu acho que assim, se der certo, eu espero que dê certo, espero que vá para frente isso, a gente, aliás, podia começar a pressionar justamente isso aí, né, e já avisar para o pessoal aí que as grandes fortunas não é o Jeep Renegade que ele tem na garagem, nem o apartamento dele que está parcelado pela Caixa em 35 anos e de 2 quartos e um banheiro, não é dessa pessoa que a gente está falando, é gente que ganha $1 milhão para cima, tá bom, gente? Então, vamos ver se dá certo essa medida, né, Presley? Pois é, vale lembrar que quando a gente está falando de taxar as fortunas, os mais ricos, como o André comentou, não é sobre você que tem o seu sofá em L, a sua cozinha planejada, ou você que consegue ir para Balneário Camboriú no final do ano. A gente está falando, por definição, o governo costuma soltar algumas notas técnicas falando exatamente sobre esses pontos, mas fazendo uma comparação rápida, quando começaram a falar sobre taxação de grandes fundos aqui no Brasil, a fortuna média teria que ser acima de 22 milhões de reais. Coisa que, assim, eu tenho, você aí do outro lado também deve ter certeza, então a gente estaria entrando ali. Óbvio que não. Mas vale lembrar que tem muito liberal, principalmente, né, André, essa galera que fica fazendo vídeo sensacionalista na internet, falando que, nossa, vai taxar e aí a economia vai sofrer, os ricos vão fugir do Brasil. Você já deve ter ouvido também alguém comentando um tipo de notícia como essa. E, assim, baboseira, né? Por quê? Digamos que, beleza, vamos taxar ali numa alíquota de 12%. O rico vai fugir para onde? Porque eu falo que aqui, basicamente, é um cabaré de rico. Porque aqui os ricos fazem riquezas o tempo inteiro, coisa que do lado de fora do Brasil não tem. Se você for para levar o dinheiro para a Europa, a sua taxa média ali gira em torno de 30% a 40% de imposto. Então leva para lá, paga mais? Só porque falou que saiu do Brasil ou para fazer contrário àquilo que está sendo posto? Acredito que não, porque uma coisa que o rico não é besta. Então, obviamente que ele vai permanecer aqui. E não ache que essa taxação em cima desses grandes ricos seja algo que vai fazer com que ele precise vender uma mansão para pagar. Não. É tipo, ao invés do filho dele ficar 15 dias na Disney, ele pode ficar 14. Olha só que diferença, né? Enquanto isso, a gente pode ter, com 44 bilhões, mais política pública para poder fazer com que a base da economia cresça. Então, vale a pena a gente enxergar bastante dessa forma menos sensacionalista de que não, o rico não vai sair daqui. Também lembrar que boa parte das riquezas brasileiras também são focadas em commodities. Então, você imagina só, como que o ricão lá da soja vai passar a mão na soja e levar tudo para fora, para plantar lá no Canadá? Ele não vai fazer isso. Então, ele vai continuar aqui. Então, muito cuidado para não cair em papo de coach, que, na verdade, tem mais ódio de pobre do que tá olhando para você aí do seu lado. Bem, falando em coach, inclusive, a gente ontem teve uma grande live aí que ensinou que coach é tudo picareta, que não dá para confiar em quem leva a cadeirada. E a gente teve aí o Guia da Liberdade Financeira, que foi maravilhoso. Se você não viu, gente, ó, a gente vai liberar o replay para vocês aí, porque é imperdível aí esse Guia da Liberdade Financeira. Porque, foi muito bom. Aí a gente mostrou passo a passo aí para vocês como que vocês cuidam melhor do seu dinheiro, do seu recurso e tudo mais aí. E se você não viu, replay liberado, entra aqui no iclmercado.com.br, vai ser por pouco tempo esse replay, e vem aqui
e clica aqui e veja a aula. E se você viu a aula e quer ver de novo, também vê o replay também, gente, porque tá imperdível. E a gente tá essa semana aí com uma grande novidade, porque quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter um debate aí muito enriquecedor no ICL, que vai falar, que vai tratar sobre a esquerda, como que a esquerda pode recuperar o espaço perdido. A gente viu o que aconteceu nas eleições aí, e a gente vai ter o Renato Freitas, o Jones Manuel, a Márcia Tiburi, vai ter o Lindenberg Faria, vai ter o Renato Freitas, vai ter o Gessé, e o Eduardo Moreira vai fazer toda essa mediação. Então, você está preocupado com a situação que nem a gente está? Então, vem aqui ver esse debate aí, porque vai ser imperdível. E agora a gente vai deixar aí vocês aí com nossos amigos do rolê, o William De Luca e o Guga Nopla, e a gente volta amanhã às 11 horas da manhã para tratar de tudo que aconteceu na economia, gente. Um grande abraço e até mais. Um abraço e até amanhã. Tem algumas aulas que acabam virando referência, viram marcos em determinado assunto. E a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto, educação financeira. Um passo a passo, simples e prático, que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira. As pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo, para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também. Se você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo, uma notícia maravilhosa. A gente liberou o replay, mas liberou por pouquíssimo tempo. E no final da aula, todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá. Para você também que vai assistir o replay, tá bom? Corre lá, antes que saia do ar.